Esse é o meu, é o seu, é o nosso Albucast, é o podcast do Albuquerque. Estou aqui com o meu amigo, Dr. Alcimônio Vicente. Trabalhamos junto há algum tempo. Ainda continuamos, né? Continuamos, é verdade, continuamos. A gente anda junto, a gente caminha junto. Isso aí. Você está ali agora pertinho, lá na Gomes e Vargas. Centro do Lote 15. Centro do Lote 15. Centro dos Correios. Do lado da igreja que você pastoreia. Perfeito. Pastor aí da PIB do Lote 15, né, meu irmão? Antes, permita-me apresentar. Por favor, fica à vontade. Eu sou advogado Alcimônio Vicente. Eu trabalho com causas diversas, mas eu sou apaixonado e sou especialista na área criminal. É uma área que eu gosto muito, é uma área que me atrai, que chama a minha atenção, porque dos bens tutelados que existe, o maior deles é a vida. Mas eu já disse, é doido, que gosta disso. Igual você tem um montão, né? Essa área criminal, né? Exato. É porque, assim, uma pessoa pode ter vida, mas se ela não tiver liberdade, ela pode até existir, ela pode até estar existindo, mas ela deixou de viver. Então, não existe vida sem liberdade. Vida e liberdade caminham juntos. E a gente precisa da liberdade, o direito criminal trabalha exatamente com a liberdade, mas também não tem como falar de direito criminal sem falar das questões constitucionais, que é o topo da pirâmide jurídica, é o topo das leis, e tudo que a gente fala, principalmente como o tema de hoje que você vai falar daqui a pouco, tudo diz respeito ao direito constitucional, dos quais existem todas as demais ramificações do direito. E uma coisa que é inconteste, meu amigo Alcimônio Vicente, ele é apaixonado pelo que ele faz. Tudo que ele faz, ele realmente se debruça, se estuda. Então, realmente, não só porque sou amigo dele, eu acho que quem me conhece sabe que eu sou um cara transparente e tem esse papo reto, no sentido de que se não tivesse aqui do meu lado uma pessoa que realmente tem esse princípio, eu não falaria. E esse é um princípio seu, eu te admiro por isso, viu, Vicente? Essa tua paixão, você pega e faz com vontade. Às vezes, algumas vezes, até ficamos divergentes, né? Você com uma ideia, eu com outra, por causa da paixão que você traz. Então, talvez seja esse um problema da nossa sociedade pós-moderna. E o tema, deixa eu pegar a dica, o tema é a advocacia e a sociedade, como elas se comunicam nos dias de hoje. E a gente vai ficar à vontade para falar dos advogados, dos cidadãos que estão buscando o seu direito e essa relação nossa. E aí você já aproveita e já inicia aí. Então, quando você fala das nossas discussões acaloradas, apaixonadas pelas questões jurídicas, pelo direito, talvez um dos grandes problemas dessa sociedade pós-moderna seja o fato de nós querermos andar demais com os iguais. E na divergência existe crescimento. Nós podemos divergir de certos assuntos, mas nós convergimos na maior parte deles. E o mais importante e saudável, que embora muitas pessoas entendem isso, mas elas precisam ter uma inteligência para saber que em um problema, qual que seja, às vezes familiar, às vezes no próprio jurídico, que essas questões que são divergentes, que são diferentes, o meu pensar e o pensar dele pode divergir. Isso não significa também para você que nós devemos que ser inimigo um do outro. E aí já vai a primeira dica. O que tem acontecido muito hoje, Alcimônio Vicente, são colegas que ficam falando mal um do outro, sem necessidade, fere a ética, a moral. E vamos combinar, se eu entrar nessa rua aqui e seguir até lá o teu escritório, tem no mínimo 50 ou bacharéis ou advogados. Porque hoje tem advogado para tudo quanto é lado. E o pessoal está precisando entender que tem que ter esse respeito. Supõe-se que só no estado do Rio de Janeiro existe mais de 230 mil advogados. São muita gente. Que fique claro que o advogado ele é indispensável. É a única profissão que está na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O artigo 133 diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Ou seja, não há justiça. Isso? Não há Quando justiça. se fala em indispensável, esses dias eu tive um caso que queriam deixar que a família não fosse representada por um advogado. E aí, dois detalhes importantes nisso, porque, cara, fundamental essa fala do meu amigo, o quanto o advogado é indispensável. Por quê? Porque tem gente que acredita que pode, através do Google, ser advogado, e outros que podem subverter o direito
do cidadão com as suas artimanhas, quando na verdade todo cidadão precisa de um advogado especialista e não pode menosprezar o advogado, porque quando você fala que é indispensável, tem gente menosprezando a nossa profissão e isso é ruim, não querem acertar aquilo que já é legal, já está constituído há muitos anos e quando você fala que é indispensável, eu já te dou a fala outra vez, é entender o cidadão e o próprio colega o quanto nós somos importantes à justiça, né, meu amigo? Então, esse indispensável significa que nós buscamos um ideal de justiça. Qual é a justiça ideal? É a justiça quando ela é feita. Disso o ilustre Rui Barbosa, maior de todos os juristas, que justiça que se atrasa não é justiça, mas sim injustiça. Então, a justiça ela precisa ser buscada, ser perseguida. A questão seria, nós teremos algum dia uma justiça perfeita? Não, aqui na Terra. Mas nós buscamos. E como é que nós buscamos? Através de conhecimento técnico. É impossível ter um processo sem que tenha um defensor. Isso, se um processo sem defensor, nos remontaria a épocas antigas, lá o ano de 1230, do rei João Sem Terra, do período absolutista, que foi se encerrado a partir da Revolução Francesa, do Iluminismo, que acaba com aquele regime absolutista, pois lá em 1230, na época do rei João Sem Terra, que era um rei tirano, que julgava sem o direito de defesa, ele reunia sobre si o poder acusador, ele fazia o julgamento e ele executava a pena. Então não teria sentido isso. O advogado é indispensável a partir do momento que precisa ter, para se haver um processo na busca de uma justiça, precisa-se ter um juiz, primeiro precisa ter as partes. Tem o juiz, mas tem o defensor que representa. Esse defensor ele é indispensável a partir do momento que o juiz que detém a jurisdição, muitas vezes por ele ser imperfeito, ele está propenso a cometer alguma injustiça. Mas quando chega o advogado ali, ele vai trazer o advogado, que também do latim de advocatus, daquele que representa, daquele que patrocina, daquele que está junto, daquele que é amigo, que defende o direito do outro, ele vai trazer conhecimentos técnicos e não somente falácias. Por isso que o advogado é indispensável, mas o advogado que é indispensável é aquele que está atento ao que está acontecendo. É aquele que defende o direito do seu cliente. É aquele que busca, que briga, é aquele que quer o melhor. Ele não quer simplesmente causar uma injustiça na vida do outro. Ele quer trazer algo justo. Quando um advogado fala mal do outro, por exemplo, ele se esquece daquilo que chamamos no latim do ax adverso, que nós somos adversários. Eu e você podemos, em algum momento da nossa caminhada, estar em lados opostos da mesa. Mas quando termina ali, eu reconheço o teu valor e o teu trabalho, eu estendo a mão para você, parabéns pela brilhante defesa e que você tenha sucesso na tua empreitada. Você não é meu inimigo, você é meu adversário. Podemos sair dali e tomar um cafezinho junto e eu vou aprender com você e você vai aprender comigo. As suas convicções continuam contigo, sendo melhoradas ou até mesmo confirmadas, e as minhas da mesma forma. E aí duas coisas eu posso colocar logo, né, a seguir nesse contexto. A primeira é que quando você colocou todas as variáveis em relação a um julgamento, as partes e o magistrado, uma coisa que é muito importante para quem está nos assistindo, que cabe a nós buscar as informações e trazer para o judiciário. Não significa dizer que seria eu o ganhador ou ele o ganhador. Estamos aqui no litígio, buscando, através do magistrado, todas as informações para que ele julgue. Se porventura eu não tiver sucesso nisso, evidentemente, a pessoa que contratou não pode achar em mim falta no conhecimento técnico ou até mesmo na implementação da defesa. É importante ficar ciente de que essas questões elas vão estar atreladas ao discernimento do juízo. E o juízo pode, em algum momento, ainda que eu entenda que o nosso direito está pautado em tudo que colocamos, ele pode entender do lado contrário. Da mesma forma, de repente ele demandando, posso ser eu aqui o vencedor ou parte vamos falar assim, da vitória. Até porque o juiz, ele está ali para fazer a colheita das provas, ele está ali
para manusear o processo, para verificar e para fazer o direito. Mas quem leva as provas somos nós, os advogados. Só que ninguém gosta de perder, né? E muitos advogados também chegam diante do juiz com provas pífias, que são provas que não garantem direito de ninguém. E muitos colegas, que isso fique bem claro, não estou aqui falando mal da classe, mas nós precisamos nos preparar para buscar o direito do nosso cliente. Muitos colegas, às vezes, eles pecam por falar para o cliente que a causa é ganha. Poxa, essa causa é ganha. Como a causa é ganha? Nós não temos função de fim, nós temos função de meio. Eu posso apresentar provas, mas o meu ápice adverso pode apresentar provas melhores do que eu. E no criminal você está buscando ali ressalvar o direito da liberdade, tentando buscar o quanto antes aquilo que a família muitas das vezes está ansiosa que o familiar saia, só que não cabe a você. Sim. E até a gente ainda tem o sistema que é complicado. Sistema que é muito complicado, porque o direito penal ele tem como seu princípio máximo o princípio da legalidade. O direito penal eu não posso basear as decisões em conjecturas. Eu não posso basear as minhas decisões, o juiz, melhor dizendo, ele não pode basear as suas decisões pela mera semelhança com outros processos. Ele precisa aprofundar. Precisa estar na lei. E a lei é muito clara. Eu não posso sair dali da lei e basear segundo as minhas convicções se não estiver na lei. Se não estiver na lei, feriu a uma lei federal, que é o Código Penal ou o Código Processual Penal, e é passível de recurso especial para o STJ. Ou pode mesmo ferir a Constituição, que vai ser passível de recurso extraordinário para o STF. Mas a questão é que o direito penal vigora, está respaldado sob o princípio da legalidade. A lei é que diz o que vai ser. Eu não posso, por exemplo, dizer que um crime de latrocínio aconteceu se ele não tiver baseado no artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. Eu não posso falar que uma pessoa cometeu um roubo, um assalto, se ele não tiver agido com violência ou com grave ameaça. Isso seria um furto. Então eu não posso basear-me meramente em uma visão de justiceiro, que alguns juízes às vezes agem como justiceiro, e às vezes a família pensa que é porque o advogado não fez bem a defesa, e não é verdade, é porque alguns juízes eles se esquivam da lei e acabam julgando de acordo com a convicção dele daquilo que ele acredita, não que a lei diz. E uma coisa importante também, que todos certamente têm já até como entendimento, é a mídia, o quanto ela é importante. Quando você pega um caso midiático, automaticamente as coisas funcionam de forma diferente. Isso aí acho que é notório, né? A imprensa ela pode favorecer ou desfavorecer. E eu digo que conhece muito pouco do problema aquele que conhece apenas só o seu lado. Um bom, vou colocar como jurista, é aquele que realmente considera todos os aspectos em relação ao que está sendo feito. E quando você tem a mídia trabalhando junto, esses aspectos eles acabam sendo tendenciosos e focados apenas para um lado. Aí nós entramos nós entramos na segunda perna desse tripé, sobre a questão da advocacia na sociedade, como que ele lida e como que ele lida junto ao judiciário e essas questões. Aí aqui nós falamos sobre o advogado, nós entramos agora na questão da sociedade, porque o importante é que quando se comunica tem um locutor e tem um interlocutor. Porém, a gente tem uma sociedade hoje que é extremamente vingativa. Ela não quer a justiça, ela quer vingança. E nada tem a ver justiça e vingança. Exemplo, alguém foi preso acusado por um crime, por um determinado crime. Ela foi acusada, ela não foi julgada, ela não foi condenada. Mas para a sociedade que assiste passiva diante da mídia, que apresenta os casos e não sabe as nuances do caso, aquilo que tem lá por dentro do processo, as provas do processo,
ela só coloca o rosto, muitas vezes, de um cidadão e diz que ele é acusado do crime de estupro e simplesmente parou. Mas lá na frente, no meio e no caminhar de um processo criminal, que é muito longo, extenso, complexo, a gente vai vendo que as provas não dizem aquilo que está sendo noticiado. Já aconteceu isso já, eu tenho um caso que é realmente assim, né, uma situação muito estranha, mas assim, uma família de muitas pessoas dentro de uma casa, e uma dessa pessoa acusou e depois foi ver que a pessoa que foi acusada de estupro de um menor, essa pessoa sequer estava no local que foi falado. Mas aí, porque você trouxe um tema forte, viu, Vicente? Um tema que para a sociedade, inclusive, é difícil, porque figurou ali essa estampa de estuprador, já era. Porque a mas mesma nesse caso, o cara nem estava no local. Mas aí as pessoas não sabem como é divulgado. A mulher conseguiu, inclusive, levá-lo à prisão. O rapaz ficou preso. Eu nem sei se já saiu, mas nos autos, porque eu não estou acompanhando, nos autos já foi provado que ele sequer estava no local na data do dia que foi falado. Então, digamos que esse caso tenha sido veiculado pela De sorte mídia. que não foi veiculado pela mídia. Se fosse veiculada, essa mesma mídia não se encarregará de, depois do processo, vir a público esclarecer que aquele fato ficou comprovado que não houve, ou se houve, não foi por aquela pessoa. E essa pessoa, para sempre, será estigmatizada como estuprador. E a vida dele terá uma marca para sempre. Eu falo muito isso porque nós temos uma lei que, ao meu ver, é completamente injusta, que é a Lei Maria da Penha. Eu sei Você está falando de tema complicado. Sim, eu sei disso. O pessoal do outro lado lá... Eu debato isso sempre. Porque eu não tenho interesse simplesmente de... Eu sou um funcionário da justiça. Eu preciso trabalhar para fazer justiça. Não, mas eu concordo. A Lei Maria da Penha tem aí muitas questões que são... As injustiças, por exemplo, que são as injustiças que são cometidas, é o fato de uma mulher simplesmente denunciar um homem ou fazer um registro de ocorrência sem que se dê oportunidade para que esse homem se defenda. Ele só vê quando a polícia chega, o prende e, no mínimo, que ele fica preso 12 dias. Muito raramente ele fica preso menos do que isso. E aí depois, no decorrer do processo, vai ver que aquilo não aconteceu daquela forma, que não foi aquilo que houve. Então, eu gostaria que o nosso ouvinte... Tema polêmico, né? Eu trabalho no criminal, eu vivo isso todos os dias nos tribunais, eu debato isso todo dia nos tribunais. Eu vou tentar equilibrar a balança, porque eu concordo com o meu amigo aqui, eu também vejo muitas injustiças dentro dessas questões de violência doméstica, mas infelizmente isso vem muito por conta desse período que a gente viveu e vive ainda de machismo e de uma carga muito negativa por parte do homem. Realmente favoreceu demais, o tal do empoderamento desequilibrou a balança de tal forma que não há ponderação. Então eu concordo com ele, né, no sentido de que realmente existem muitas coisas que nós acabamos participando e vendo que não deveria ter acontecido com pessoas que não deveriam estar sequer presas, mas por outro lado, Vicente, tem aquela situação toda de muitas mulheres. Que fique bem claro. Senão você vai arrumar problema com mulher. De jeito não. Que fique bem claro que o homem que agredir a mulher de alguma forma, ele deveria ser punido com o maior rigor da lei. Ele deveria ser encarcerado e lá ele ficar por um longo período de tempo. Não só com uma mulher, mas com qualquer pessoa, mas principalmente a mulher. E pior ainda por se tratar de alguém da sua família, da sua casa, de alguém que anda do lado. Eu sou um defensor de que a lei precisa punir com rigor quem cometeu um fato. O problema não é esse, o problema é que quando a gente está lá no judiciário, aí quando a gente chega em uma audiência, por exemplo, a mulher, muitas, não são poucos, muitas falam assim, não, eu estava chateada e eu fiz aquele boletim porque ele tinha que pagar. Bom, então ele tinha que pagar de uma outra forma, não seria encarcerado. Porque alguém que fica preso 12 dias, as pessoas podem dizer o seguinte, mas são só 12 dias. Vai lá ver 12 dias lá dentro. 12 dias, como disse Einstein, o tempo ele é relativo. O tempo ele é muito relativo. Quando você está vivendo coisa maravilhosa, muito boa, cara, um dia passa como se fosse poucos minutos ou segundos. Mas quando você está vivendo uma tragédia,
Cara, o dia parece uma eternidade, parece que nunca se acaba. Então, para quem está de fora vendo, parece que não é muita coisa. Então, a sociedade, nesse sentido, o que eu estou dizendo, é que a sociedade ela não pode basear os seus julgamentos nos seus próprios conceitos de justiça. Ela não pode simplesmente porque ouviu alguém dizer que fez, ela já julgar como se tivesse feito. Ela precisa esperar que apareçam provas, porque todo mundo tem direito a uma defesa. Infelizmente, o que nós poucos vemos no Brasil é, de fato, cumprir-se o que a norma determina, de que ao acusador, cara, o ônus da prova, está lá no artigo 70 ou 77, se não me engano, do Código de Processo Penal. No artigo 70, se não me engano. Vai dizer que incumbe ao acusador o ônus da prova. Mas uma pessoa, um cidadão comum, e eu gostaria que você pensasse isso comigo. Imagine bem que hoje alguém na sua rua denunciasse, falasse que viu você praticando um crime tal. Ou teve uma casa invadida na sua rua e diz que viu você naquele horário na rua. Você pensa como é que essa pessoa, que essa vizinhança vai olhar para você? Não, e se esse fato for a vias, né, de conclusão e a pessoa ser levada à delegacia e passar por todo esse infortúnio? Quando passa por infortúnio, em outros casos são linchadas e levadas até a morte. Então a sociedade ela precisa entender que essa questão das penas cruéis, elas acabaram. Nós não podemos condenar uma pessoa sem o direito de defesa. A sociedade precisa entender, muitas vezes, quando algumas pessoas que são estigmatizadas pelo local que mora, ou pela cor da sua pele, ou pela forma da família que vem, muitas pessoas, quando alguém olha, e aí vão do outro lado, vai ver e vai dizer assim, caramba, é verdade. Você está andando na rua, vem 3 rapazes negros, 4 rapazes negros. O que é que vem na cabeça? Principalmente se for depois das 10 horas da noite. Então, não teve um rapaz que foi morto entrando dentro de casa, o cara da Marinha chegou... Achou que ele era um criminoso. Que ele estava mexendo lá em Niterói. Não foi? Então, a sociedade ela precisa ter critérios mais humanísticos para ela julgar. Olha, eu não posso acreditar no que os outros dizem. Às vezes eu duvido do que os meus olhos veem. Então eu não posso acreditar no que as pessoas dizem e simplesmente eu sair condenando todo mundo conforme a gente vê através da mídia. Alguém lança qualquer notícia sem qualquer prova, sem qualquer certeza e, no entanto, essa pessoa tem a sua vida destruída, famílias destruídas, tem que mudar-se do lugar que mora, tem que tirar o filho da escola que tanto gosta. Então a sociedade ela tem um papel fundamental. A sociedade ela está em constante transformação. Mas nós não podemos permitir que a transformação natural da sociedade nos permita que algumas pessoas nos transformem em algo que não somos. Tem uma palavra que eu gosto muito de falar, que eu cito bastante, eu falo bastante, que é o seguinte: as pessoas podem me fazer muitas coisas ruins. Mas tem uma coisa que as pessoas que me fazem as coisas ruins nunca conseguirão me fazer. Ela consegue até me fazer mal, mas ela jamais vai conseguir fazer que eu seja ela. Que bom, muito legal isso. Esse é o tema. Claro que a gente não consegue. Se deixar a gente passar o dia todo aqui falando. E nós ainda não nem entramos, a gente está acabando, e a gente nem entrou na questão do judiciário, que, por exemplo, o ativismo judicial, os juízes acreditando que são deuses, os desembargadores têm certeza que são, mas o juiz só pensa, os ministros avocam para si atribuições de outros poderes. O ministro, hoje o que está na moda é a questão da grupo de WhatsApp, ensejou prisões, restrição, constrição. Aonde chegamos, rapaz? Onde? Nós estamos vivendo uma época assim muito difícil, em que as liberdades estão sendo questionadas e você, da sociedade que está nos assistindo, você precisa estar atento. Lembra-se que eu iniciei falando das liberdades. O artigo 5º da Constituição nos garante as liberdades, são as garantias e liberdades fundamentais para um cidadão. Eu tenho o direito de ir, vir e permanecer. Por isso que existe o habeas corpus.
Eu tenho o direito de me locomover em tempo de paz para onde eu quiser. Mas é que eu estou fazendo aqui, Vicente, eu estou provocando o pessoal, a cada vídeo que a gente vem fazendo, eu venho provocando porque eu estou buscando um público que gosta de estar sendo informado, um público que gosta dessa interação. E existem muitas pessoas que gostam de ouvir podcast, gostam de ver essa interação, então eu estou buscando esse público. E à medida que eles forem chegando para nós, e aí hoje mesmo a gente pode estar alcançando algumas pessoas, eu quero provocar essas pessoas a, através dos nossos canais aí, fazer perguntas, provocar. Meu amigo aqui é um cara rico de informações. Eu, já convido ele para um próximo, para a gente estar falando de outros temas. E você que está assistindo a gente, que gostou, que gosta disso, faz lá o teu comentário, coloca lá a notificação para que você receba os novos vídeos. Interaja, porque esse aqui é o propósito, Vicente. O propósito é trazer informação, pessoas boas igual a você que pode trazer muito conteúdo, como acabou de trazer aqui, muitas coisas que são relevantes. E você gosta de uma polêmica, gosta de falar. E aí essas pessoas podem aproveitar esse canal e estar fazendo pergunta e estar provocando. Então, eu quero desafiar. Eu quero desafiar isso. Eu prometo estar aqui outras vezes. Eu prometo. Eu quero desafiar você. Qual é o tema que tira o teu sono? O que é que te aflige? Quais são as dúvidas que permeiam a sua mente? O que reside o teu coração em relação a esse tempo que nós estamos vivendo? Porque o direito não é só lei. O direito é muito mais do que isso. Porque quando eu advogo, eu sou psicólogo de muita gente. É verdade. Eu sou o ombro, às vezes o único que a família de alguém que está preso tem. Eu sou a pessoa que ouve o sentimento dos filhos que estão desesperados. Então, assim, o que permeia a tua mente agora de dúvida? Entra aí, faz a tua pergunta, eu gostaria que vocês discutissem esse tema. E a gente discute esse tema. A gente eu vou deixar, eu já tenho o pessoal que dá o apoio, ficar antenado, principalmente nesse vídeo, para que essas perguntas possam ser direcionadas para você, meu amigo Simone, e a gente marcar um próximo. Sim, muito obrigado por ter aceitado o convite. Você sabe que eu sou teu fã, entendeu? E estaremos juntos na próxima oportunidade, com certeza, respondendo esse pessoal. Obrigado, viu, Simone? Com as suas palavras finais aí. O prazer é sempre meu, é sempre um prazer. Como disse o Ayrton no início, eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Eu sou advogado desde sempre. Eu acredito que eu sou advogado desde que nasci. Porque sou de uma família. Irmãos, né? Eu sempre falo isso, de uma família muito eu pobre. Sei da história. No interior do estado do Rio, cidade de São Francisco de Itabapoana, norte fluminense. E de uma família de 11 filhos. Imagine que 11 filhos, diferença de idade de 1, 2 anos de um para o outro. E se eu não estiver enganado, você defendia e apanhava. Isso, na realidade, não era nem uma família, era uma tribo. E no entanto, meus irmãos aprontavam. Eu era mais quietinho, meus irmãos aprontavam. Eles vão ver, hein? Cuidado que eles vão ver. Eu sei que vão. Eles aprontavam e eu fazia a defesa deles. Só que contra mim havia um poder absolutista. Meu pai e minha mãe, eles eram o poder do Estado. Eles eram o legislativo, a lei quem fazia era eles. Era executivo, eles sancionavam. E eles também eram o julgador e executava a pena. Inclusive o advogado geralmente. O advogado também sofria as consequências da condenação e apanhava junto com os demais irmãos. É muito bom estar aqui. É muito bom estar aqui. É muito bom. Você mais jovem que não sabe o que fazer, faça advocacia. Procura aqui a Albuquerque Advocacia para você saber como é que funciona. Diz, olha, eu estou com dificuldade, eu não sei o que fazer. Vem um dia aqui, eu estou tomando... A gente está com o polo EAD, apesar que direito não está no EAD, mas a gente faz conexões. Eu estou para implementar aqui, se Deus quiser, um preparatório para a prova da ordem. Olha aí, eu tô tomando a liberdade de falar para você vir até aqui o escritório, conhecer como que funciona o escritório jurídico. Você vai se apaixonar por isso e certamente vai abrir portas para você, tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe e até a próxima. Obrigado, meu brother. Obrigado, gente. Valeu, meu amigo.